This call is now being recorded. Bom, pessoal, como eu havia falado para vocês, nós vamos dar continuidade às viroses, né? A gente dividiu a aula em 3 partes, uma falando sobre os vírus, a estrutura, classificação, forma de reprodução e tudo mais. E aí, na aula 2, a gente falou sobre as principais viroses, na verdade, 10 viroses nós falamos na aula anterior, e aí nós deixamos aqui mais algumas viroses, 6 viroses para trabalhar agora nessa aula, e aí mais uma vez eu reforço para dizer para vocês que não são apenas essas viroses que são as mais importantes, não são apenas essas viroses que existem, eu só trouxe aqui algumas viroses para que nós venhamos a conhecer, certo? E aí a gente começa falando hoje sobre o HIV. O HIV é uma sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana, que é causador da AIDS, né? Ele vai atacar o sistema imunológico, responsável por defender o nosso organismo contra as doenças. As células mais atingidas por esse vírus são os linfócitos T, CD4+. Eu acho que vocês devem lembrar que lá na aula 1 eu falava que os vírus eles têm a capacidade de especificidade, ou seja, eles têm a capacidade de ligar-se a tecidos específicos, a órgãos específicos, então, as células específicas. Logo, o que a gente vai ter em consideração ao HIV? Ele é um vírus que tem a especificidade voltada para o sistema de defesa. E lá dentro do sistema de defesa, as células mais afetadas são os linfócitos T, CD4+, certo? E é alterado o DNA dessa célula, que o HIV, alterando o DNA dessa célula, né, a TCD4+, que o DNA, que o HIV, ele faz cópias de si mesmo, começa a replicar e fazer cópias de si mesmo. A gente viu ainda lá na aula 1 que o HIV ele é um retrovírus, né? Depois que ele se multiplica, ele rompe, né, os linfócitos em busca de outro para continuar a sua infecção. Aqui a gente tem, né, uma imagem que ilustra bem isso. O HIV ele vai estar atacando o sistema imunológico, invadindo as células TD4+. O vírus do HIV ele vai atacar essa célula, né, ele vai se ligar a essa célula. Perceba que você tem aqui uma proteína específica que se liga à membrana da célula do hospedeiro, né, no caso essa célula ATCD4+. O RNA do ácido ribonucleico do vírus, ele produz uma cópia de DNA que se reproduz dentro da célula desse hospedeiro. A célula invadida ela começa a reproduzir o RNA que permitirá a fabricação de novos vírus. Quando esses novos vírus eles são produzidos, são fabricados, né, eles vão o novo vírus eles vão em direção a outras células para poder invadir e contaminar outras células. E aí esse processo continua acontecendo, certo? O HIV, ele é um retrovírus, ele é classificado na subfamília dos Lentiviridae, certo? Esses vírus, eles compartilham algumas propriedades comuns. Primeiro, período de incubação prolongado, certo? Então, o que seria esse período de incubação prolongado? É a presença do vírus. E aí, eu lembro de ter falado para vocês do ciclo lítico, do ciclo lisogênico. E eu falava para vocês que alguns vírus, eles preferem continuar se replicando sem matar a célula do hospedeiro, deixando a célula continuar fazendo suas funções, sem destruir aquela célula, para que ele possa, posteriormente, sobreviver por muito mais tempo. E aí, quando tem uma carga viral muito alta, aí acontece o ciclo lisogênico, onde o vírus ele vai entrar em contato com outras células. No caso do HIV, o que acontece? O período de incubação dele é prolongado, pode levar até anos para acontecer para acontecer os sintomas, né? De início, logo quando a pessoa é infectada pelo HIV, ela tem sintomas brandos, sintomas que podem ser confundidos com um resfriado, com uma gripe, certo? Então, fica muito difícil da pessoa saber se aquele sintoma, aquela sintomática, é de fato relacionado ao HIV, né? Então, o surgimento dos sintomas da doença vem ser tardio. Então, isso é uma característica dessa subfamília, que é o Lentiviridae, certo? A infecção das células do sangue do sistema nervoso e a supressão do sistema imune, que são sintomas que são características dessa subfamília. Como é que se transmite o HIV?
como é que se pega o HIV, né? Sexo vaginal, sem camisinha, sexo anal, sem camisinha, sexo oral, sem camisinha, uso de seringas ou por uma pessoa que esteja contaminada, transfusão sanguínea contaminada, da mãe para o filho, a partir durante o parto, certo? Ou durante a amamentação. Instrumentos que furam, que cortam, não esterilizados, por exemplo, alicates de manicure não esterilizado, que tenha entrado em contato com o sangue da pessoa contaminada, e que entra em contato com alguma laceraçãozinha na sua pele, pode sim vir a transmitir, certo? Como é que não se pega? Sexo, desde que seja corretamente, desde que o uso da camisinha seja correto, certo? Masturbação a dois, beijo no rosto, beijo na boca, suor e lágrimas, picada de inseto, aperto de mão ou abraço, por sabonete, por toalha, por lençol, talher, copo, certo? Assento de ônibus, por piscina, no banheiro, doação de sangue. A senhora falou lá que na doação de sangue pode acontecer. Pode, se o sangue estiver contaminado. Se não for um sangue que tenha sido processado anteriormente, tenha sido avaliado, certo? Então, doação de sangue que seja avaliado, que passe por todo o processo, não vai transmitir, certo? E também não se pega pelo ar. Quais são os sintomas? Quando ocorre infecção pelo vírus causador da AIDS, o sistema imunológico ele começa a ser atacado. É a primeira fase, certo? Chamada de infecção aguda, que ocorre a incubação do HIV, que é o tempo de exposição ao vírus até o surgimento dos primeiros sinais da doença. Esse período ele vai variar de 3 a 6 semanas, certo? E o organismo leva de 30 a 60 dias após a infecção para produzir anticorpos anti-HIV. Aí entra aquela parte da janela imunológica. Durante esse período de 30 a 60 dias, tem uma janela imunológica. É uma janela que, por exemplo, a pessoa teve contato com alguém que seja portador do vírus do HIV, e aí faz o teste e dá negativo. Por que deu negativo? Porque estava lá na janela imunológica. É um período onde não é possível detectar. Então, uma vez que você sabe que você teve contato com alguém assim, contato que eu digo é contato sexual mesmo, alguém de origem duvidosa ou que você não tem certeza e tudo mais, o ideal é que você faça esse exame de 30 a 60 dias para saber. Você faz o exame, deu negativo, repete o exame posteriormente para saber se de fato não havia o HIV presente mesmo, certo? Então, período de incubação, né? Os primeiros sintomas são muito parecidos com o de uma gripe. Febre, mal-estar, certo? Por isso que a maioria dos casos são despercebidos, porque são sintomas gripais, né? A próxima fase é marcada pela forte interação entre as células de defesa e as constantes e rápidas mutações do vírus. Mas isso não enfraquece o organismo o suficiente para permitir novas doenças, pois o vírus amadurece e morre de forma equilibrada, certo? Esse período ele pode durar muitos anos. Ele é chamado de assintomático. É o período que você tem um HIV. Se você não fez exame, se você não sabe, você não tem como saber se é portador ou se não é portador da doença. E aí você passa a transmitir essa doença para outras pessoas sem saber, certo? Porque você está assintomático. Até que em algum momento essa carga viral ela aumenta, né? E aí o seu sistema imunológico começa a ficar de fato deprimido e aí você começa a sentir sintomas mais sérios, certo? Com frequente ataque às células de defesa, começa a funcionar menos, com menos eficiência, até que elas são destruídas. O organismo fica cada vez mais fraco e vulnerável e a infecções comuns passam a acontecer. A fase sintomática inicial é caracterizada pela alta redução dos linfócitos TCD4+, que são os glóbulos brancos do sistema imunológico, nossos soldadinhos de defesa, certo? Que chegam a ficar abaixo de 200 unidades por milímetro cúbico de sangue. Em adultos saudáveis, esse valor ele varia de 800 a 1.200 unidades, certo? Os sintomas mais comuns nessa fase são febre, diarreia, suores noturnos, emagrecimento. A baixa imunidade ele permite o aparecimento de doenças oportunistas, certo? Quem te mata não é o HIV, certo? Quem te mata é uma doença oportunista.
Porém, o HIV, ele vai debilitar o teu sistema de defesa. Ele quem vai atacar teu sistema de defesa. Então, como ele destruiu tuas portas de proteção, dos soldados de defesa, deixa você, assim, você imagina aí uma cidade sem nenhuma segurança. Você seria essa cidade sem nenhuma segurança, seu organismo fica sem nenhuma segurança, e aí o que acontece? Qualquer doença oportunista vai atacar, e vai atacar com força, porque não tem defesa nenhuma ali, certo? Então, quando isso acontece, quando há o enfraquecimento das células de defesa, quando há a destruição das células de defesa, as células TCD4+, quando chega nessa fase, devido à baixa imunidade, está ali pertinente, o que acontece? A doença oportunista ataca, você não tem sistema de defesa, e tudo pode se tornar uma doença muito séria. Uma gripe pode levar à morte, certo? Que recebem esse nome por se aproveitarem da fraqueza do organismo. Com isso, atinge o estágio mais avançado da doença, que é a AIDS, né? Quem chega a essa fase, por não saber da sua infecção ou não seguir o tratamento indicado pela equipe de saúde, pode sofrer hepatite virais, pode sofrer tuberculose, pneumonia, toxoplasmose e alguns tipos de câncer também, certo? Por isso, sempre que você for manter relações sexuais, transar sem camisinha, ou passar por alguma outra situação de risco, procure a unidade de saúde, né, a unidade médica, imediatamente para se informar sobre as medidas profiláticas pós-exposição, certo? E faça o teste. Nessa fase, gente, que o sistema imunológico já está muito deprimido, é muito comum aparecer essas manchas, né, o que é o chamado de sarcoma de Kaposi. Muito comum. Pode dar também aqui na boca. Então, assim, são características, indícios de que a doença está ali, que a AIDS já está acontecendo, né? Qual é o tratamento da AIDS, do HIV? Os medicamentos antirretrovirais, o ARV, já que a gente lembra que o HIV é um retrovírus, né? Eles surgiram na década de 1980 para impedir a multiplicação do HIV no organismo. Esse medicamento, eles ajudam a evitar o enfraquecimento do sistema imunológico. Por isso, o uso regular dos antirretrovirais é fundamental para aumentar o tempo e a qualidade de vida das pessoas portadoras do HIV e reduzir o número de internações e de infecções por doenças oportunistas, certo? Desde 1996, no Brasil, ele distribuiu gratuitamente esses antirretrovirais a todas as pessoas que vivem com o HIV, que necessitam de tratamento. Atualmente existem 22 medicamentos e 38 apresentações farmacêuticas, conforme relatado abaixo. Então, olha aqui. Aqui são as apresentações, tá certo? Você tem aqui descrições de medicamentos que são retrovirais, que são utilizados para o HIV. Eu não vou ler todos, certo? Está no slide disponível para vocês. Mas eles são desde cápsulas gelatinosas, comprimidos revestidos, deixa eu ver, frascos e tudo mais. Pode sim ser também frasco ampola, certo? Então, tem apresentações diferentes, com miligramas diferentes, com nomenclaturas diferentes, certo? Alguns deles são mastigáveis, outros não são. Então, o que seria profilaxia? A gente entende que profilaxia é prevenção, certo? Então, qual seria medidas preventivas contra a HIV, né? Testagem, né, do IST, a questão do uso dos preservativos, tanto masculino como feminino, o pré-natal, né, a questão de uso de géis lubrificantes, combate a hemorroidas, defesa dos direitos humanos, questão do nome social, tudo isso aqui é colocado em jogo, certo? Quando se fala de medidas de profilaxia contra o HIV. A informação ela é extremamente importante, incentivo ao uso da camisinha é extremamente importante, a adesão a práticas seguras de sexo é importante, tá certo? A educação ela é extremamente importante. A adesão à testagem. Muitas pessoas têm medo de fazer o teste. E aí acaba meio que
por medo de fazer o teste, se a pessoa já tiver com o vírus, lembrando que tem uma janela imunológica, lembrando que tem um período de incubação muito longo, se você está com o vírus e você não sabe, você pode transmitir para outras pessoas. E pior, se você está com o vírus e não sabe, não está fazendo uso dos antirretrovirais e logo você pode vir aí a ter sequelas maiores do HIV. Lembrando que antes do uso desses medicamentos, a pessoa que tinha HIV dificilmente teria um prognóstico positivo de vida, né? Porém, com o uso dos antirretrovirais, as pessoas com HIV elas podem sim viver de modo praticamente normal, claro, com alguns cuidados, né, tudo mais, mas podem sim ter uma qualidade de vida melhor, né? Prevenção combinada. O que seria essa prevenção combinada? Seria prevenir populações chaves e grupos prioritários, certo? Teria também envolvimento de marcos legais e outros aspectos estruturais para que pudesse vir a ter essa prevenção combinada. Então, testar todas as pessoas vivendo com HIV ou AIDS, extremamente importante. Testagem regular para o HIV, outras IST e HPV. Profilaxia pós-exposição. Profilaxia pré-exposição. Prevenir a transmissão vertical, transmissão da mãe para o filho, né? Imunizar para o HPV. Redução de danos, né? Que é buscar reduzir danos a partir dos coquetéis, das medicações e tudo mais. Diagnosticar e tratar as pessoas com alguma IST ou HPV. Usar preservativo masculino, preservativo feminino e o uso de gel lubrificante, certo? São prevenções combinadas. E aí a gente falou aqui de população-chave. Quem seriam essas populações-chave? Trabalhadores do sexo, pessoas privadas de liberdade, certo? Gays ou pessoas que pertencem ao grupo LGBTQIA+, né? Pessoas trans, pessoas que usam álcool e outras drogas. São populações chaves que devem se ter sempre esse discurso da educação sexual, o discurso de orientação, certo? Com esses grupos chaves. E tem um grupo também que é chamado de grupo prioritário, certo? E aí esse grupo prioritário, ele vem levado em consideração o contexto social que a nossa sociedade, de modo geral, vive, certo? Porque são situações que um contexto social ele vai influenciar, por exemplo, situações de pobreza, pessoas que vivem em situações mais extremas, elas são grupos prioritários. Certo? A população negra, por exemplo. Por que a população negra é prioritária contra isso? Pelo contexto social que nós vivemos, certo? Adolescentes e jovens, pessoas em situação de rua, pessoas que estejam morando em rua, e indígenas. São populações prioritárias que se deve ter um olhar mais minucioso quando se fala sobre o HIV, principalmente em relação à prevenção, certo? Em relação à prevenção. E aí a gente vai para outra virose, e aí dentro desse quadro a gente vai estar tratando sobre as hepatites, né? A gente tem hepatite A, hepatite B, C, D e E, e agora a gente vai falar um pouquinho da hepatite A e da hepatite E. A hepatite A e a hepatite E, elas são causadas pelo vírus hepatites A e hepatites E, GAV ou GAV, respectivamente, pois vírus não envelopados de RNA de cadeia simples. Então, a característica da hepatite A e da hepatite E são vírus não envelopados, com cadeia simples. Esses vírus eles se multiplicam inicialmente nas células do epitélio do intestino e em seguida eles se espalham pelos rins, baço, fígado, cuja inflamação vai caracterizar a doença. Então, o que vai caracterizar a doença? A infecção lá no fígado, a inflamação lá no fígado. Porém, a gente tem também a inflamação dos rins, baços, certo? Baço. Os sintomas são, em geral, subclínicos, ou seja, pode passar despercebido. Pode ser que a pessoa tenha tido hepatite A, tenha tido hepatite E e nem percebeu, certo? Nos casos severos, pode ocorrer febre, dor de cabeça, indisposição e icterícia. O que é icterícia? É a coloração amarela da pele, certo?
Isso pode acontecer devido à ruptura de células hepáticas e à liberação de bilirrubina, que se deposita na pele e nas membranas da mucosa. Então, uma vez que essa bilirrubina é liberada, que é depositada nas pele e membrana das mucosas, ocorre esse processo de icterícia. As hepatites A e E, elas não causam doença crônica no fígado, diferente da hepatite B, C, D, certo? A contaminação ela vai se dar por ingestão de alimentos e água contaminada com fezes de portadores dos vírus. Logo, se eu estou falando que tem contaminação fecal-oral, eu vou lembrar de prevenção. Saneamento básico entra aqui, tá certo? Não existe tratamento, sendo a prevenção a melhor escolha, certo? A hepatite A ela pode ser prevenida por vacina de modo temporário. Deve-se evitar o contato com pessoas doentes, o tratamento da água e outras medidas de saneamento básico pode conter a disseminação do vírus, certo? Então, saneamento básico para hepatite A é extremamente importante. Então, logo que estou falando de doenças, contaminação fecal-oral, eu vou lembrar que também é meio de prevenção, higienização das mãos, lavar bem os alimentos, certo? Então, isso, além do saneamento básico, são medidas preventivas contra hepatite A e hepatite E. Hepatite B. A hepatite B ela é causada pelo hepadnavírus, um vírus de DNA de cadeia dupla envelopado. O DNA viral ele não se duplica diretamente, certo? No processo de replicação dele. É utilizada uma enzima transcriptase reversa, produzindo o DNA dos novos vírus a partir de RNA mensageiro, certo? Os sinais clínicos da infecção variam muito, mas cerca da metade dos casos são assintomáticos, ou seja, você pode estar com hepatite B e não perceber, certo? Quando os sintomas ocorrem, quais são? Principalmente perda de apetite, febre baixa, dores nas juntas. Posteriormente pode acontecer a icterícia, pelo mesmo processo lá causado lá na hepatite A e lá na hepatite E, certo? Pela liberação de bilirrubina, causando a icterícia, certo? O vírus pode causar hepatite crônica e câncer no fígado. A transmissão ela se dá por transfusão de sangue ou por contato com fluidos corporais. Quais seriam esses fluidos corporais? Leite, saliva e sêmen, certo? A partir do leite, da saliva e do sêmen contaminado, você pode contrair hepatite B, certo? Não existe tratamento, mas como prevenção, pode-se utilizar uma vacina produzida por engenharia genética. Então, existe vacina contra hepatite B, que bom que existe. Então, mais uma vez aqui, foca na vacina como prevenção também, tá certo? Dentre as medidas preventivas, vai se destacar quem? O uso da camisinha nas relações sexuais, o não compartilhamento de objetos como lâmina de barbear, escova de dente, seringa, certo? A não utilização de agulhas, de tatuagem, de equipamentos de piercing, não devidamente esterilizados. E aí, gente, quando a gente fala devidamente esterilizado, é porque realmente tem que ser devidamente esterilizado. Não é só você pegar um material e jogar lá no estufa e dizer que ela está esterilizada, tá? Existem todos os processos, protocolos para esterilização, desinfecção e tudo mais, vocês vão ver isso em uma outra cadeira. Porém, quando a gente fala de esterilização, o processo ele tem que ser feito de maneira adequada. Não é só jogar lá aquela agulha, aquele material e dizer que foi em alta pressão, foi em alta temperatura que já está estéril. Não é bem assim que funciona, certo? A utilização somente de sangue, devidamente testada para transfusão. Transfusão também é uma forma de prevenção. Aí a gente vem para a hepatite C. A hepatite C é causada pelo vírus hepatite C, um vírus envelopado, com RNA de cadeia simples. Os sintomas são leves ou subclínicos, 50% dos casos, porém evolui para hepatite crônica, certo? Então, quando vocês ouvirem o termo subclínico, é que não apresenta sintomas, é assintomático, certo? Porém, 50% dos casos, aproximadamente, evolui para hepatite crônica. A transmissão, ela se dá também por transfusão sanguínea, certo? A partir do sangue contaminado. Se dá pela relação sexual, quando há contato do sangue entre os parceiros, certo? De mãe contaminada para o feto por meio das hemorragias placentárias
E muitos casos crônicos respondem ao tratamento com interferon alfa, mas não frequentes a recaídas. Mas são frequentes a recaídas, certo? Geralmente o tratamento é feito pelo interferon alfa, porém há uma recaída. Daí a preocupação com a hepatite C, porque ela vai estar levando aí uma hepatite crônica no indivíduo. E aí a hepatite D? A hepatite D é aquela hepatite que a gente gosta de brincar, que é assim, pague uma, leve duas, certo? Ela é uma que é uma hepatite que ela vai andar de mãos dadas com a hepatite B. Ela não vem sozinha, certo? A hepatite D ela é causada pelo vírus Delta, que é o HDV. É um vírus que não consegue produzir envoltório proteico, certo? E por isso ele sempre é associado à hepatite B. Então, na hepatite D, para você ter hepatite D, você tem que ter também hepatite B. Diferente da B, que ela vem sozinha, a D só vem acompanhada com a B, certo? Porque ela utiliza o capsídeo do B para sair da célula do hospedeiro e infectar outras células, certo? Alguns o consideram viróide e não vírus, justamente por essa questão de ela precisar vir acompanhada de um outro vírus para poder realizar sua replicação. O vírus Delta ele já foi encontrado em diversas partes do mundo, sendo endêmico na região amazônica, ou seja, se é endêmica de uma região, acontece sempre em uma determinada região, certo? No caso, a região amazônica. A pessoa nunca é infectada apenas pelo HDV, tá? Nunca você vai ter a infecção apenas de hepatite D. Se alguém diz, eu tenho hepatite D, logo essa pessoa obrigatoriamente vai ter hepatite B também, porque ela não vem sozinha, tá certo? Os sintomas são os mesmos da hepatite B, certo? Não existe tratamento e as medidas preventivas também são as mesmas utilizadas na hepatite B, certo? Então, preveniu a B, você está prevenindo a D. E aí a gente tem aqui um quadro comparativo entre as hepatites, né? Tipo de hepatite A, quem é a composição molecular dele? É um RNA, certo? A forma de transmissão, fecal-oral. Existe possibilidade de cronicidade? Sim, pode sim se tornar crônica. Na B, material genético, DNA. Forma de transmissão, parental, sexual ou perinatal, certo? Existe a possibilidade de cronicidade. Na C, RNA. Também pode ser transmitida parental, sexual ou perinatal, certo? Também tem a possibilidade de cronicidade. Hepatite D, RNA também, certo? Parental, sexual, perinatal. Hepatite B, né, que é uma co-infecção requerida, certo? Para estar contaminado com a D, você tem que estar contaminado com a B. E também tem possibilidade de cronicidade. Já na hepatite E, ela também tem como material genético RNA, é dada pela transmissão fecal-oral e ela não é crônica, certo? Ela não vai causar cronicidade. É isso, gente. Obrigada. Estudem bastante. Existem várias outras viroses que vocês devem estar estudando, devem estar conhecendo. E aí, gente, o conhecimento ele é processual. Não é da noite para o dia que vocês vão estar aqui, sabendo de tudo. E aí ninguém sabe de tudo de fato, certo? É um processo. O conhecimento é um processo, você vai adquirindo ao longo do tempo, você vai criando os hábitos de estudo ao longo do tempo. Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa, que vocês tenham entendido alguma coisa. E caso vocês tenham dúvidas, manda mensagem. Quando eu puder, eu respondo. Certo?